nos conceda a graça que Nossa Senhora interceda por cada um de nós para enfrentarmos, se neste ano de 2021 aparecer obstáculos, desafios, que nós possamos enfrentar com coragem, com alegria, com confiança em Deus e com fraternidade, solidariedade e amor. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Maria Aparecida Barbosa, José Antônio de Campos, Carlos Alberto de Campos, Felipe Campos Vieira, Natália de Campos Matos, Jorge Emílio Vieira, João Antônio de Queiroz, Nair Chaves da Luz. Pela recuperação da saúde de Edriele, recuperação da saúde de Reinaldo e de Wanda de Almeida. Em ação de graças pelo aniversário de Maria Helenice. Seu Adilson também, Adilson, aniversário natalício de casamento. Pelo aniversário do seu Adilson, aniversário de casamento e natalício. Solenidade da Santa Mãe de Deus. Celebramos hoje a solenidade da maternidade divina de Maria. Maria é a Mãe de Deus e nossa Mãe. Por ela, o Filho de Deus se fez homem e veio até nós. Hoje também é o Dia Mundial de Oração pela Paz. E esta deve ser uma das intenções da nossa celebração. Vamos pedir também a Deus as bênçãos e graças que nos serão necessárias para o novo ano que se inicia. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para a nossa santa celebração. Também a todos aqueles que acompanham esta celebração pelas redes sociais. Estamos para iniciar um novo ano, mas na liturgia já celebramos o novo ano e vamos iniciar o novo ano já rezando a solenidade da Santa Mãe de Deus. Rezar pela paz, pela fraternidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, e ao iniciar a vida, nós possamos agradecer a Deus o ano que está terminando. O cristão é aquele que vive a perfeita alegria em Deus, mesmo diante dos sofrimentos, dos tormentos, da pandemia. Nós não podemos ficar atrelados a tudo que está ao nosso redor, mediante os sofrimentos que a vida coloca para cada um de nós. Devemos viver a perfeita alegria, como viveu nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que ia entregar sua vida ao Pai, mas ele foi fiel à missão de Deus, na alegria, na humildade
no serviço do reino de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que somos pecadores, que necessitamos constantemente em nossa vida do perdão e da misericórdia de Deus, para que a gente viva a verdadeira paz de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade e até mesmo na sociedade do mundo em que nós estamos presentes. Portanto, agora vamos reconhecer a Deus os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Pelos pecados, pelos passados, mortificações na tua igreja, ó Jesus. Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós. Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos em vivem mal. Cristo verdade, Cristo verdade, Cristo verdade, verdade de nós. Cristo verdade, Cristo verdade, Cristo verdade, verdade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e indiferença dos cristãos. Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós. Senhor, verdade, Senhor, verdade, Senhor, verdade, verdade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Somos céus, paz na terra, Deus amar. A nuvem celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus.
à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, disse-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadecer de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e ele dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Sua graça e sua bênção. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro sinal da cruz, depois palma. Reverendíssimo cônego Elair, reverendos diáconos, amados irmãos e irmãs, após celebrarmos, dia 25, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, após celebrarmos a 8ª do Natal, eis que chega para nós, nesta noite, em que nos preparamos para daqui a pouco iniciarmos um novo ano civil da nossa vida, mas já celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, já nos preparando para o 1º de janeiro de 2021. Temos muito o que agradecer a Deus pelo ano que estamos terminando. Não ficar pensando no ano que certamente marcou para nós devido à pandemia do coronavírus, da doença, não. Mas sim pensar que a nossa vida continua, o nosso caminhar na igreja continua, mesmo neste ano em que os fiéis, o povo de Deus, foram privados das celebrações devido à pandemia. Mas não perder a esperança. Não fazer da pandemia o nosso isolamento de Deus, de não querer mais rezar,
de não querer mais participar na vida da comunidade, de não querer mais ajudar pela graça do batismo que cada um recebeu nos compromissos da comunidade onde vocês moram, no caso aqui da paróquia São Cristóvão. Porque vocês são uma parcela do povo de Deus, confiado por Deus para dar o testemunho de vida, de fé, de esperança aqui na paróquia São Cristóvão. Portanto, o compromisso deve estar presente na vida de cada um de vocês, povo de Deus aqui da paróquia. É claro que, primeiro, nós temos que obedecer, como nós estamos obedecendo até o presente momento, o que a Organização Mundial da Saúde coloca para nós, porque não podemos brincar com a pandemia. Quantas vidas foram ceifadas durante todo o ano. E se nós aqui estamos, é porque Deus confia em cada um de nós. Se nós estamos aqui com saúde, é porque Deus quer que nós vivamos e continuemos dando o testemunho de batizados que fomos um dia. Por isso, em primeiro lugar, está o nosso cuidado, a nossa proteção, a nossa vigilância perante a pandemia, que ainda não acabou. Pelo contrário, nós estamos vendo aí o aumento, mas na expectativa, na esperança da vacina que está vindo e que certamente vai nos livrar deste mal e fazer com que a nossa comunidade, a nossa igreja, tenha novamente o dinamismo de trabalho pastoral que este ano não tivemos. É isto que a palavra de Deus quer nos mostrar para nós, como vimos na primeira leitura dos Números, a bênção de Deus para nós. Somos abençoados por Deus, por isso devemos dar esse testemunho da bênção, primeiramente em nossa casa, em nossa família, a bênção de Deus na comunidade, a bênção de Deus na sociedade que nós vivemos, neste mundo marcado por tantos conflitos, neste mundo marcado por tanta violência, neste mundo marcado pela não querência da vida, que é o mais importante. Olha, meus irmãos, nós não podemos baixar nossas cabeças diante de tanta coisa que acontece no mundo de hoje. Ainda ontem, nós pudemos ver pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, um país que colocou a lei do aborto e já se soma 67 países que votaram a lei do aborto. A não vida de uma criança que quer nascer. Por isso, isto nos entristece, mas não podemos baixar a cabeça. Temos que levar avante para que este mal não nos atinja, para que a vida seja preservada desde o momento primeiro
concepção até o nascimento. E tantas coisas que a gente sabe que acontecem no mundo. Mas hoje nós queremos falar do amor de Deus através de Maria em cada um de nós. Pois nós estamos para iniciar um novo ano. Por isso que todo 1º de janeiro a liturgia mostra a nossa expectativa pela paz e pela fraternidade. Paz no mundo, fraternidade em toda a sociedade e em todo o mundo. Se Jesus nasceu, Ele quer continuar fazendo-se presente em nossa vida, em nosso coração, em cada um de nós. Se nós estamos aqui, é porque Deus quer a nossa felicidade. Vamos pedir nesta Santa Missa para que o amor de Nossa Senhora continue presente em cada um de nós. Domingo celebramos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E cada família aqui seja um exemplo de vida, de testemunho, de fé, de humildade, como foi Jesus, Maria e José no lar de Nazaré. Mas não podemos esquecer também das famílias que sofrem, das famílias que padecem, até mesmo pela separação, pela não convivência do matrimônio, pelos filhos que se dispersam pelo mundo e que não valorizam os seus pais. Se temos uma família que reza, devemos agradecer a Deus, mas também temos que rezar por muitas famílias que ainda não descobriram a presença de Deus dentro do lar. E se não descobriu a presença dentro do lar, fica difícil a convivência, o diálogo, a fraternidade, a paz e o espírito de oração. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos ao nosso padroeiro São Cristóvão, a São José, para que iniciemos com muita firmeza este ano, para que cada um de nós possa dar a sua contribuição para o trabalho pastoral aqui na nossa paróquia, para que nossa igreja seja uma igreja ativa, uma igreja que viva o testemunho do amor do Cristo ressuscitado. Peçamos a graça de Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. hoje, Dia Mundial de Oração pela Paz, vamos rezar a oração pela paz feita pelo Papa Francisco. Homens, Senhor Deus da paz, escutai a nossa súplica. Tentamos tantas vezes e durante tantos anos resolver os nossos conflitos com as nossas forças e também com as nossas armas. Tantos momentos de hostilidade e escuridão, tanto sangue derramado, tantas vidas despedaçadas,
tantas esperanças sepultadas. Mas os nossos esforços foram em vão. Agora, Senhor, ajudai-nos. Dai-nos a vossa paz, ensinai-nos vossa paz, guiai-nos vós para a paz, abri os nossos olhos e os nossos corações, e dai-nos a coragem de dizer, nunca mais a guerra, com a guerra tudo fica destruído. E infundir em nós a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos profetas, Deus amor, que nos criaste e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz. Dai-nos a capacidade de olhar com benevolência todos os irmãos que encontramos no nosso caminho. Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos, que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão. Mantenha acesa em nós a chama da esperança, para efetuar com paciência, perseverança, opções de diálogo e reconciliação, para que vença finalmente a paz, e que do coração de todo homem sejam banidas estas palavras, divisão, ódio e guerra. Senhor, desarmai a língua e as mãos, renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz encontrar entre irmãos e o ensino da nossa vida se torne shalom, paz, salam. Amém. Façamos o nosso ofertório a Deus Pai cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Ó Deus,
Deus que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa de Maria sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. À noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Wilson, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade o vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém, amém, amém.
guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade, tem piedade, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, tem piedade, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Amém. Com você que vai comungar, permaneça em pé. Deus nos espera em Belém.
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque mais confiante os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos assentar. Agradeço a cada um de vocês. Deveríamos, mas de alguma forma, através das redes sociais, encontros, por vídeo e por orações, nós continuamos e agora, podendo então celebrar presencialmente, vamos avançar na nossa missão. E aí é aquele trabalho de formiguinha, como nós falamos, é você fazendo contato com um ali, outro aqui, outro acolá, lá no trabalho, na sua rua. Nós vamos falando e dando testemunho do amor de Deus, mas precisa ser realidade. Não pode ficar só no mundo das ideias. Então, que este ano que vai iniciar, já está iniciando para nós, seja um ano assim de mais esperança. O Padre Zequinha falou muito bem. A esperança na vacina, mas infelizmente já apareceu em São Paulo 2 novas cepas do vírus. O que estava lá na região europeia já chegou também a São Paulo. Muitos brasileiros não estão dando importância para os cuidados. Nós não podemos ter essa mesma atitude. Então, aonde você vai, os cuidados necessários, não se descuide. E além do Covid, nós temos a dengue também aqui na nossa região, que está aumentando assim severamente. Então, são 2 problemas que nós temos que superar. O da... chama? Perdão, como é? A dengue é fácil, ou pelo menos está mais fácil de nós trabalhar. Então, olha o seu quintal, veja o que você pode fazer para que isto também não chegue a nos levar à morte. O Covid já é mais difícil, porque nós não sabemos nem aonde nem que hora podemos ser acometidos por essa doença tão infeliz. E aí a gente tem percebido que muitos brasileiros só sentem o problema quando está num da família ou muito próximo. E não é? Precisamos cuidar. Outro dado também horrível foi a Argentina agora legalizar o aborto na 14ª semana. Ontem eu vi um médico falando que na 14ª semana a criança já está toda formada, todos os órgãos, tudo já está pronto. É um verdadeiro assassinato. A vida tem que estar em primeiro lugar, livrando-nos do Covid, se possível, tomando os cuidados necessários, livrando-nos da dengue e que cada um respeite a vida, não praticando o aborto, que é uma coisa muito triste. Então, que este ano para nós, que vai começar, seja um ano de alegria, de oração, de vida comunitária, de vida familiar. Famílias, vocês receberam um dom importantíssimo para viver o amor, para crescer no amor. E a oração leva vocês ao crescimento do amor, do diálogo. Não queira adivinhar o que o outro está pensando, converse, fale das suas dificuldades, fale das suas alegrias. Não tenha medo de conversar serenamente um com o outro, para vocês crescerem juntos, para os filhos beberem na água da vida, do amor de vocês, uma água limpa, não salobra. Tem muitas crianças abandonadas dentro da própria casa. Eu tenho falado isso constantemente. Precisamos tomar esse cuidado e vamos também ajudar outros casais a entender a vida matrimonial, a entender o amor, a cuidar um do outro, a não criticar o outro, não alfinetar o outro.
Existe muito sofrimento dentro das casas, nas famílias, por N motivos. Então, busque a direção espiritual, procure rezar um pouquinho mais, não deixe de vir à missa todo domingo, principalmente nas solenidades, mas para você ser cada vez mais agraciado por Deus, porque Ele derrama bênção sobre nós todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Mas se nós estamos com os olhos e o coração fechados, como podemos acolher tudo que Deus tem para nós? E aí temos que enfrentar todas essas realidades de escravidão, de morte, de sofrimento que a sociedade está propondo, porque ela é egoísta. Não é? Então, desejo a cada família, a cada um de vocês aqui, e estenda aos que não vieram, um ano de bênçãos, como falou, a primeira leitura, né? Muito bonito esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Feliz Ano Novo para todos vocês. Iniciamos o novo ano com Santa Maria, Mãe de Deus. Fiquemos em pé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. A cada invocação, digamos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as suas bênçãos, e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. E Ele dispõe em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre as vossas preces e vos conduz à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Em todo um santo ano novo.